No século XXI, o mundo é outro. É tempo de voto direto. Primeiro o povo, depois o partido. Isso é tão simples. Primeiro o povo, depois o partido. E só faltavam as ferramentas. Elas agora estão aí, depende só de você, povo. Não adianta só gritar. É preciso agir e saber como agir. Este vídeo está lhe dizendo que caminho seguir. Vai ficar só gritando ou vai fazer uma coisa mais inteligente do que só gritar? Voto direto é aquele em que o povo tem o direito de escolher o seu representante sem intermediários. Ninguém está entre o eleitor e o eleito. Ferramentas. As ferramentas fizeram o mundo de hoje e farão o mundo do futuro. O voto direto é a vontade do povo prevalecendo sobre a vontade dos partidos. O voto direto dependia de ferramentas para ser implementado. As ferramentas chegaram. Suas aplicações dependem de uma associação ou um grupo de eleitores acionarem o presidente da OAB e este levar ao Supremo Tribunal Federal a mecânica de como dar ao povo o direito ao verdadeiro voto direto. Direto do eleitor no eleito. Como fazer isso? Este vídeo explica. Este vídeo explica. O presidente do TSE acompanhou de perto os testes da transmissão de dados via satélite em locais de difícil acesso. No mês de julho, visitou esta escola da comunidade do Catalão, no Rio Negro, localizada no estado do Amazonas. É uma das 1.400 comunidades que ficam distantes mais de 3 horas da capital. Espalhadas por cerca de 400 municípios em 3 estados, todas as localidades apuraram e totalizaram os resultados por meio de um computador portátil. A tecnologia permitiu agilidade na computação dos votos. Através destas antenas, as informações são transmitidas para a rede de satélites. Os dados chegam nesta sala do TSE. No centro de monitoramento, os boletins de urna são distribuídos para os tribunais regionais eleitorais. Por meio desses equipamentos que nós podemos colher os boletins de urna dos locais de votação, como aldeias indígenas, como locais de votação em cidades que ficam no meio da floresta amazônica. Sem esses equipamentos, nós não conseguiríamos fechar a eleição ainda dentro do mesmo dia. Precisaria haver um deslocamento das urnas eletrônicas por barco, por helicóptero, até um local onde pudessem ser totalizados os boletins de urna. A urna eletrônica viaja todo o Brasil para alcançar os eleitores e garantir o sucesso do processo eleitoral. São viagens de caminhão, avião, helicóptero, barco e até canoa, em busca de eleitores que vivem distantes das capitais. Para chegar a alguns lugares, a Justiça Eleitoral conta com o apoio da Marinha e da Aeronáutica ou contrata empresas especializadas em transporte. Nós estamos nessa aventura aqui a serviço da Justiça Eleitoral. Nós estamos aqui a serviço da Justiça Eleitoral. Mas se precisarmos de dinheiro para nossas despesas diárias, é só entrar num posto de gasolina e falar com o caixa eletrônico. O difícil é explicar ao caixa eletrônico por que a sua irmã, a urna eletrônica, sofre tanto. A serviço da Justiça Eleitoral. O TSE está pronto para o voto online. E se está pronto, botemos a mão na massa.
Um candidato só para botar a cara para fora do partido, muitas vezes ele deixa dentro do partido milhões. Como foi o caso da Marina, a candidata menos cara de 2010, com chance de ganhar a presidência. Ela deixou dentro do partido 30 milhões de reais, que foram obtidos como, gastos como e devolvidos como. Sabemos perfeitamente como todo o mecanismo acontece, porque já não se preocupam mais em esconder. Temos à nossa frente uma verdadeira disputa de cavalos, uma corrida de cavalos, onde há azarões e favoritos. O empreiteiro doa uma importância que atende a todos. É claro que ele aposta mais no favorito e menos nos azarões, mas na certeza de que quem ganhar, seja azarão ou favorito, vai pagar e muito bem o que eles doam. Mas se nós sairmos dessa furada e formos para esta forma de obter o governante que a Constituição nos dá, nos permite, ali no lugar do candidato que está saindo do partido, ele não vai mais sair do partido, ele vai sair da nossa cabeça. Nós iremos à frente da urna eletrônica e diremos a ela do nosso livre-arbítrio quem nós queremos indicar ao partido. Iremos indicar ao partido. Então esse indivíduo chegará no partido não custando coisa nenhuma. Para ter uma ideia do universo que o partido vai poder escolher os seus futuros candidatos, ele vai fazer os candidatos. Os nossos indicados serão transformados em candidatos dentro do partido. E ele vai disputá-los, mas disputá-los dentre aqueles que nós estamos oferecendo ao partido. Só para ter uma ideia do universo que este partido vai encontrar para procurar quem vai aderir a ele, a lei, só no caso dos deputados federais, diz ela que aquele estado que se representa lá no Congresso com 20 deputados, cada partido tem o direito de lançar o dobro, 40. Veja só, uns 30 partidos multiplicado por 40, o enorme universo que vai sair da nossa cabeça primeiro, para depois eles, uma vez transformados em candidatos, eles devolverem ao povo. Mas é melhor ler o que eu escrevi do que tentar dizer isto tudo de cabeça. Vamos ler. A urna eletrônica, sem ensinada, conversará com o eleitor e possibilitará o cumprimento do parágrafo único do artigo 1º da Constituição. O todo poder emana do povo. O que muda? Muda o municiamento do partido. Hoje, o municiamento do partido é feito pela executiva e pelos filiados. A executiva, usando da sua hegemonia, municia a disputa dos cargos a presidente da República, a governadores, a senadores, a prefeitos de cidades importantes e a alguns deputados que serão futuros líderes impostos por esses partidos. Sobra para os filiados gentios, para não dizer gentalha, os que não interessam à executiva. A esta hegemonia partidária, o ministro Aires Brito chama de oligarquia partidária. A sequência inferior faz o todo poder emanar do povo, obedecendo à Constituição, tornando o povo, o eleitor, o municiador de filiados ao partido, que os transformará em candidatos através de um curso de preparo de governantes e os lançará segundo a legislação vigente, como já falamos. Dessa forma, as urnas, como hoje, elas estão nas sessões todas offline. Depois de viajarem de todas as formas possíveis, até em lombo de burro, até em jegue, canoinhas e tudo mais, no ombro de pessoas, elas chegam aos seus destinos todas caladinhas, não falam com ninguém, elas ficam offline o tempo todo, vão offline e voltam offline. Por este processo, elas serão colocadas online, todas elas do mesmo jeito que o caixa eletrônico está online com o centro cérebro do banco, o dono do banco. Então nós ficaremos online com o centro de computação no TSE, aquele centro que vimos funcionando quando o ministro do TSE visitou locais distantes no Brasil. De lá
à velocidade da luz, os resultados chegaram nesse centro de computação que já existe. Uma vez ligadas online, então, quando o indivíduo for votar, como mostramos no slide anterior, simplesmente ao invés de fluir por aqui dinheiro, negócios como é com o caixa eletrônico, vai fluir um único elemento: os nomes das pessoas pensadas durante 14 meses. O resultado do pensar do eleitor durante 14 meses, chegando à velocidade da luz no TSE. Após os indicados serem disputados pelos partidos, eles irão fazer um curso aplicado pelo partido que eles escolheram, que terá um currículo básico, onde se ensinará a Constituição Federal, a Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, aulas ministradas por reconhecidas autoridades em finanças, em segurança, em ensino, em saneamento básico, meio ambiente, saúde, em edificações, enfim, em todas as áreas de interesse governamental. O partido será a escola onde a sociedade vai ensinar o governo a governar. Terminado o curso, os partidos promoverão os seus candidatos de forma homogênea e a custo zero para o erário. Esta forma de apresentar os candidatos já é usual. A mídia tem aquele espaço reservado para os candidatos. Isto vai continuar sendo igual, menos numa coisa. Hoje, aquele candidato cujo partido não tem uma representação expressiva na Câmara, lá no Congresso, ele tem o seu tempo reduzido, como foi o caso do Enéas. Ficou famoso por isso, que ele tinha 1 minuto ou 2 para falar e tinha que falar rapidinho. Isso ele fazia de uma forma exímia. Mas nem todos são Enéas. E este processo dará a todos o mesmo tempo para falar na mídia. Desta forma, atendendo ao princípio constitucional de jamais discriminar a minoria. E fechando todo o processo, virá a escolha final dentre os indicados. A mesma urna que serviu para indicar, serve agora para eleger de vez. Aí está o término do processo, a eleição definitiva. Para sedimentar a ideia do processo, vamos lembrar que, mais uma vez, que o eleitor terá 14 meses para pensar quem ele vai indicar. Isso vai ter um cronograma. Março, o eleitor indica ao Tribunal Superior Eleitoral e aos tribunais regionais eleitorais de seu livre-arbítrio quem ele quer que concorra na próxima eleição. Em abril, o Tribunal Superior Eleitoral apresenta aos partidos lista dos indicados para filiação, para que os partidos os disputem até o preenchimento das vagas, segundo lei vigente, como eu tentei explicar. Maio, junho, julho e agosto será o período em que o curso de preparo de governantes vai funcionar. Setembro e outubro, os escolhidos transformados em candidatos pelos partidos concorrem aos cargos através da mídia gratuita. Em novembro, a escolha definitiva. O que o presidente do TSE viu acontecer em sua visita é muito mais do que os ingleses mostraram ainda nos anos 90, publicado pela National Geographic em 2000. Em 2016, estamos movimentando a irmã do caixa eletrônico até em jegue. É muita humilhação para uma ferramenta tão nobre. Vejamos a experiência dos ingleses, muito antes do presidente do TSE ter visitado aquela área tão longe que de lá se transfere a velocidade da luz, o resultado da eleição, como transferem todos os votos. Que temos uma ferramenta poderosa que só está trabalhando em mão única, quando o caixa eletrônico tem a mesma ferramenta trabalhando em mão dupla. Vejamos a experiência inglesa ainda dos anos 90. No Reino Unido, onde cada vez menos gente aparece para votar,
O voto eletrônico pode ajudar a superar a apatia das pessoas se puderem votar no toque de um botão, onde houver uma conexão da internet. Mas será tão seguro e acessível quanto votar numa zona eleitoral, onde os eleitores depositam pessoalmente sua cédula dentro da urna? Bem, um sistema foi desenvolvido e seus criadores dizem que é tão seguro que um dia todos poderemos votar em eleições governamentais no conforto de nossos lares. Agora, vamos testar a votação online. Vejamos como o sistema funciona. Este console de videogame se conecta ao computador central através da internet. O computador registra a ligação de Emma e de que tipo de aparelho vai votar. Então, envia de volta uma ficha de votação eletrônica. Emma tem que enviar sua identidade e a senha correta antes de poder votar. O sistema verifica se combinam e se Emma não votou ainda. O programa oferece um teclado para cada aparelho. Então aqui Jake pode digitar seu nome e senha. Quando termina, seu voto é codificado e está a caminho para o computador central. Os votos estão começando a chegar. E até agora, o sim está bem na frente. Parece que a vitória é do sim. O resultado final é 43 sim e 6 não. Mas, na prática, ele se compara à segurança testada e garantida da zona eleitoral? Kim tentou enganar o sistema e votar 2 vezes. Ele me disse com educação que eu já tinha votado e não poderia votar de novo. Mas seria possível entrar no sistema e levá-lo à destruição? Potencialmente, se misturar toda a força de todos os computadores do planeta e dedicar algumas semanas para isto, você até poderia decodificar a informação, mas seria a dificuldade de hoje. O nível de segurança se compara de bancos online. O que nossos eleitores em casa acham do sistema? Acho que é uma boa ideia, poupa muito tempo. Não temos que sair de casa, basta sentar e votar no conforto do seu próprio sofá. É demais. O nível de segurança se compara de bancos online. Esta experiência foi publicada em 2000, mas ela foi realizada nos anos 90, no final dos anos 90. E hoje sabemos que 16 anos depois, não é mais complicado daquele jeito. É muito mais simples dizer diretamente online quem é que a gente quer que governe. Hoje é muito mais simples, são 16 anos e a informática anda à velocidade da luz. Temos a ferramenta para executarmos o voto direto, temos a ferramenta para dizer a ela, nós chegarmos à frente da urna e dizermos para ela, conversar com ela como conversamos com o caixa eletrônico e lhe dizer quem é que a gente quer que governe. Ou seja, vamos apresentar aos partidos quem a gente quer que governe e os partidos, então, que lhes ensine política. Mas tem uma autoridade que não só resolve o assunto, como já declarou de viva voz que a urna eletrônica é irmã do caixa eletrônico. Vamos ouvi-lo? Temos nenhum indício de fraude, até porque a urna é um caixa eletrônico. É um caixa eletrônico. Por favor, Excelência, repita mais uma vez para que todos acreditem. A urna é um caixa eletrônico. É um caixa eletrônico. E se é um caixa eletrônico, faz a mesma coisa que um caixa eletrônico faz? Já reparou que a urna eletrônica só faz um procedimento e o caixa eletrônico faz dezenas de procedimentos? É só colocá-la no mesmo patamar que o caixa eletrônico e aí então nós poderemos conversar com a urna eletrônica como conversamos com o caixa eletrônico e dizermos à urna eletrônica antes de o partido participar, dizer através da urna eletrônica nós dizemos aos partidos de quem nós gostamos e depois eles então os receberão e os tornarão políticos ao jeito deles. Mas a primeira opinião viria do povo e aí está a ferramenta para que o povo opine primeiro. Opine antes dos partidos dos quais Vossa Excelência mesmo já falou.
E aí um certo conforto moral. Se diz, mas o partido é uma instituição, não de poder, é sim uma instituição de poder. É sim uma instituição de poder na democracia. Tanto é que a literatura está cheia de que nós vivemos numa partidocracia. Isto mesmo, vivemos numa partidodemocracia. Isto ainda não define exatamente que nós estamos sob o comando do partido, que o povo é comandado pelo partido e não o povo comanda o partido. E com isto, aquele primeiro mandamento da Constituição não vale nada, que todo o poder emana do povo. Mas quem define ainda melhor do que o ministro Gilmar Mendes, quem define diz tudo de uma só vez, é o ministro Aires Brito, que vai dizer a mesma coisa que o ministro Gilmar está dizendo, porém com mais realidade. No sentido afirmativo e não pejorativo, nós vivemos uma partidocracia. E um dos males, uma das defecções do nosso processo democrático é exatamente o mandonismo partidário, o cesarismo partidário, a tomada do partido por oligarquias. Esse é um tema que se faz objeto da mais urgente reforma política. É reforma política de acordo com o artigo 1º. Todo poder emana do povo. Só isto basta para fazer reforma política e as ferramentas que surgiram depois do ano 2000. Estamos numa oligarquia partidária porque os políticos assim querem e o STF ainda não deu o passo decisivo para botar um ponto final nisto. E o presidente da OAB ainda não acordou e descobriu que a responsabilidade de reclamar isto é dele. Mas vem um aí, um ministro de muito respeito, que vai dar o pontapé final e fazer o gol que precisamos, dizendo claramente o que são os partidos e, após sua opinião, fica muito claro que o lugar do povo é acima dos partidos. Temos partidos de mentirinha. Nós não nos identificamos com os partidos que nos representam no Congresso. Nem querem o poder pelo poder. É isto. Só poderia vir do senhor este chute em gol. Os partidos são de mentirinha, mas nós, eleitores, somos de verdade. E sofremos todas as consequências deles serem de mentirinha. Mas hoje, com as ferramentas que temos, essa mentirinha pode chegar ao fim. Depende do senhor, não sei porque até agora o senhor não tomou uma medida desta, que o ministro Gilmar Mendes enxergou o caixa eletrônico é irmão da urna eletrônica. Mas o senhor ainda vai chegar a presidente e resolver esse assunto muito bem resolvido, tenho certeza. Mas enquanto isso não acontece, quem mais tem obrigação de ver esse problema, de enxergar esse problema e de partir para cima dele é o presidente da OAB. Porque no direito, quem realmente está mais próximo do povo é o advogado. Ele não vai a lugar nenhum no direito sem procurar um advogado. E o presidente da OAB representa todos eles. Ele pode levar essa questão ao Supremo Tribunal Federal e ela está pronta e escrita. Eu, como sou do povo, tento resolver a situação pelo mandado de injunção. Ele pode resolver direto, nem bater na porta. Ele entra no STF a hora que ele quiser, o momento que ele quiser. Eu não, tenho que passar por um sistema enorme. Aí primeiro achar um advogado destemido que agarre esse mandado de injunção e leve até lá. É um mandado de injunção que pode resolver vindo de uma associação ou de um sindicato. Sindicato nem pensar, eles são pré-políticos. Mas as associações são mais limpas, mais sinceras. Eu entreguei à Fiesp este mandado de injunção. Espero que ela, ciosa como é, atenda ao pedido que eu fiz de analisar profundamente e se jogar. Ela não se jogou ali na Avenida Paulista e movimentou de tal forma que um
Um presidente corrupto caiu? Por que a Fiesp não pode também se interessar por este assunto? Mas enquanto não tem Fiesp e só tem eu nessa brincadeira, pelo menos que o presidente da OAB acorda aí, presidente da OAB, você pode reclamar isto e fazer com que os partidos fiquem debaixo do povo, como manda o artigo 1º, ele diz, todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo, é o povo que tem que estar em cima, não é o partido, não. E o quê? Partidos de mentirinha. Bom, tenho fé que este novo presidente da OAB, que entrou com bastante gás, quem sabe ele se interesse pelo assunto, e deve se interessar, isso é seríssimo, isso é importante para o Brasil, muda o Brasil. E você que está me acompanhando pode dar aí um Ctrl+C em cima deste HTTPS que está à sua frente. Vá lá no Google e dê um Ctrl+V na pesquisa, onde se diz local de pesquisa. E você então irá conhecer o mandado de injunção na sua inteireza. Seja você advogado, seja você qualquer um. E se você não é advogado, você talvez pertença a alguma organização que possa dar o pontapé inicial nisso junto comigo. Pense bem, gritar na rua só não vai resolver, é preciso ação e, sobretudo, uma ação pacifista. E aí é um caminho pacífico para se resolver essa situação. Dê aí um peteleco no HTTPS, talvez depois de transformar o PowerPoint em filme e colocá-lo aqui no YouTube, basta você dar simplesmente um peteleco aí no HTTPS e ele vai, não sei. Mas de qualquer forma, se isto não acontecer, se simplesmente com um peteleco você não chegar lá no mandado de injunção, selecione tudo isso que aí está à sua frente e lá no Google simplesmente, aí você dá um Ctrl+C e lá no Google você dá um Ctrl+V e o mandado de injunção na sua inteireza, completinho, pronto para entregar no STF, está lá. Vamos agir, vamos agir, vamos agir. Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora e continuamos a nossa conversa com o escritor José de Castro sobre o projeto Governante Sem Despesas de Campanha através de mandado de injunção. Senhor José, o projeto tem como base aí esse mandado de injunção. Perfeito. Gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que seria esse mandado. Veja só, o mandado de injunção dá um direito a qualquer ser vivo, como nós aqui, seres simples, de pular todas as instâncias e reclamar o meu direito, o seu, o nosso direito coletivo, diretamente ao STF. Um julgamento que, além de orientar o direito de greve de todos os trabalhadores, trouxe uma nova interpretação ao mandado de injunção. A análise do STF foi provocada por 3 mandados de injunção. Um do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo, outro do Sintem, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de João Pessoa, e pelo Singep, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Pará. As 3 instituições recorreram à mais alta corte do país, porque apesar do reconhecimento do direito de greve pela Constituição de 88, o Congresso Nacional nunca legislou sobre o tema. Segundo este juiz do trabalho, os 3 sindicatos escolheram o mandado de injunção por causa da omissão do Congresso. De acordo com o glossário do Supremo, esse instrumento jurídico é ideal para regulamentar uma norma da Constituição quando os poderes competentes não o fazem. O pedido é feito para garantir o direito de alguém prejudicado pela omissão. Primeiro, a importância histórica desse julgamento. Não é apenas por se tratar de greve do setor público, mas por uma coisa até mais ampla. Foi a primeira vez que no mandado de injunção se mudou o modo de compreender o mandado de injunção. Antes era apenas um alerta ao Congresso. Olha, existe uma omissão, existe uma omissão, existe uma omissão. Agora, existe uma omissão, vocês não fizeram, nós vamos resolver esse assunto no caso concreto. Qualquer pessoa que se sinta prejudicada pela falta de uma regra para garantir um direito constitucional pode entrar na justiça com um mandado de injunção, sempre com a participação de um advogado. Até 2007, o mandado de injunção não tinha serventia. Pois, quando a queixa lá chegava, embora o STF conhecesse o direito, ele simplesmente mandava um bilhetinho para o legislador dizendo: faça a lei.
e jamais o legislador atendia o STF. Mas em 2007, votando o direito de greve do servidor público, quando chegou na hora do ministro Gilmar Mendes dar o seu voto, ele votou de uma forma inesperada, dizendo: ora, se o STF pode corrigir o que o legislador faz de inconstitucional, por que não fazer o que ele, o legislador, inconstitucionalmente não quer fazer? A isto chamou-se ativismo judicial. Bares, restaurantes com aquela tabuleta: No Negroes Allowed. Não se permite a presença de negros. Isso, nesse estado do Sul onde eu vivi, era algo que se constatava diariamente. Pois bem, a Suprema Corte, em 54, reverte esse precedente que já superara mais de 50 anos e reconhece que a fórmula iguais, mas separados, é inerentemente injusta e inconstitucional porque discriminatória. Mas isso foi possível graças à prática de ativismo judicial. Ainda há dúvidas sobre como colocar o povo no seu lugar constitucional? Se todo poder emana do povo, é o povo em cima e o partido embaixo. Então, como fazer isto? Estamos numa oligarquia partidária. Oligo é governo de poucos. Quem são os poucos no caso? São os partidos. Oligarquia e democracia são como água e óleo. Não se misturam. Não temos democracia, temos oligarquia. O presidente da OAB pode reclamar tudo isto. Cadê ele? Gritem no ouvido do presidente da OAB. Gritem no ouvido do presidente da OAB. Gente, ele tem força para isto. Mas em último caso, partamos para o mandado de injunção que qualquer Zebedel pode entrar com ele. E, como um Zebedel é candidato forte a levar um pé no traseiro, por que não uma associação? Associações se interessem por isso. Vocês fazem parte do país. Não são associações individuais, não. São associações à luz das leis brasileiras. E em cada associação dessa tem N assaltados por esse esquema eterno de mensalão, petrolão, roubão, e vai por aí, tudo às custas do bobão, do povo que não sabe gritar no lugar certo de gritar. Nunca houve uma manifestação mais linda que esta e tão poderosa. Mas se diluiu. Ou muitas coisas aconteceram, talvez em consequência dela, sem dúvida. Mas temos à nossa frente ainda muito o que fazer, especialmente ao saber que temos ferramentas para fazer as coisas que estão sendo pedidas aí. Não está certo o que fazem com o nosso dinheiro. Por que não está certo? Porque as pessoas certas não estão cuidando do nosso dinheiro. E nós temos que escolher as pessoas certas. Pelo método que está aí, não vamos escolher nunca, ele é viciado. Então precisamos realmente de dizer quem a gente quer que governe. E as ferramentas hoje nos permitem isto. Viva as ferramentas, mas viva também a nossa inteligência em saber usá-la.